Fala pessoal, hoje mais uma live, graças a Deus, sobre um tema também bastante interessante, furto, receptação, apropriação indébita. Nós vamos receber hoje uma participação especial, né, de uma criminalista que vai nos explicar a diferença de conceitos e é bem interessante. Olá, Leandro, Faustino, acabamos de entrar. Como você está? Tudo bem? Olá, doutor Ruslan, tudo bom? Hoje nós vamos ter uma convidada especial que é criminalista, que vai nos explicar a diferença de furto, receptação, apropriação indébita para aplicação de justa causa. Michele, tudo bem? Eu estou aguardando aqui a doutora Thaís entrar na live para a gente começar. Daqui a pouco está no horário de almoço, né? Então, assim, vai ser super rapidinho essa live, meia hora, né? Conforme todas dessa semana. Então, espero que seja bem proveitosa para todos vocês. Suel, tudo bem? Roberta, sejam todos bem-vindos. Inimar Júnior também entrou. A doutora Thaís acabou de entrar, vou colocá-la aqui para a gente começar a nossa live. Todas as suas dúvidas a respeito, né? Eu sei que é bem complicado esses conceitos criminais, assim, para a gente conseguir entender e aplicar corretamente. Mas hoje é o dia de você tirar todas as suas dúvidas. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema assim que todo advogado trabalhista tem dúvida, e principalmente o pessoal de empresa, né? Porque só criminalista mesmo é que sabe os conceitos, diferenciar uma coisa da outra. Doutora, vamos começar a live. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Então, eu Carlos, que Rafa, tudo agradeço. bem? Tá um pouco falhando. Tá me ouvindo? Agora tô. Gente, tá me ouvindo? Tô. Você me ouve? Pessoal, vocês Tô ouvindo. conseguem ouvir a doutora Thaís? Tá. Melhorou, agora melhorou. Tinha travado. Pronto. Tudo ok, né? Primeiramente, Tudo ok. eu quem gostaria de agradecer, né, o convite. Estou extremamente lisonjeada e me sinto honrada por estar aqui. Eu me chamo Thaislaine, tá, doutora Nívia? Thaislaine. Mas podem, mas podem me chamar de Thaís. Eu sou advogada criminalista, atuo aqui em Sergipe, sou de Aracaju. Então, eu aproveito aí a oportunidade também para fazer um convite para quem não conhece ainda a capital de Sergipe, Aracaju. A capital é lindíssima. Lindíssima. Eu conheço, eu amo Já Aracaju. conhece, né? Já conhece. Eu Então, conheço. sinta-se mais uma vez convidada para estar aqui. Temos vários atrativos, Com amamos certeza. caranguejo, então fiquem à vontade. Pronto, podemos começar? Amo de paixão. Podemos começar. E qual será o nosso primeiro assunto de hoje? Vamos começar o mais difícil, a apropriação indébita? O que seria? Vamos lá. Eu fiz um roteirozinho aqui para não me perder. Como nós temos pouco tempo, né? Não dá para destrinchar tudo. Mas eu vou começar falando do foco central de todo tipo penal. Todo tipo penal, ou seja, cada crime elencado no Código Penal, ele tem um núcleo, né? Que a gente alcança esse núcleo através da conduta. E a conduta do crime apropriação indébita é apropriar-se. O artigo 168 do Código Penal fala: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção, certo? Então, a gente aqui Uhum. pode olhar pela vertente da seguinte forma: apropriar-se, não basta só apropriar-se. Doutora Thaís, travado, tá travado. Travou. A sua imagem tá travada, o áudio tá cortando. Tá muito assim, tá muito, não dá para entender quase nada. Tenta sair da live, reinicia e volta. Vamos ver se a gente consegue. Amanda Correia, seja bem-vinda.
Como é que tá a imagem aí para vocês? Vocês conseguem ouvir bem? Ó, tá totalmente travada. Não dá para ouvir nada. Vamos ver aqui. Ilma, Eric, Douglas, Oscar, Gilmar, Michele, Carlos, Rafa, Rafaela, minha querida amiga, muito obrigada. Consegue voltar melhor. Vocês estavam ouvindo bem ou o problema era só no meu Instagram? Só a sua que está legal, isso. Isso mesmo, né? Eu não estou conseguindo ouvi-la nem vê-la bem. E aí o tema é tão interessante, espero que ela consiga voltar para a gente terminar. Começar, na verdade, né? Que a gente está começando a live ainda. Vamos ver se ela conseguiu entrar novamente. Ainda não. Não. F. Simas. Vamos ver. Vamos tentando, né, gente? Vamos tentando. Uma hora dá certo. Uma hora o negócio vira. Vamos aguardar. Pronto, ela acabou de entrar. Vamos tentar. Tentando. Agora. Cheguei. Agora melhorou. Agora melhorou. E aí a gente Espero que dê continua. certo. Vamos lá. Você travou em que parte, doutora Meu Nívia? Deus, no começo. No começo já estava bem travado. Pronto, vamos lá. Eu comecei falando que todo tipo penal, ou seja, toda conduta prevista no Código Penal, ela leva em consideração o núcleo, certo? Certo. Relacionado ao crime, apropriação indébita, o núcleo é apropriar-se, certo? Uhum. Porém, a redação do artigo 168 do Código Penal, ele fala que apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. Ou seja, o requisito é que tenha a posse, certo? Uhum. Então, qualquer pessoa que se apropriasse de um bem que ela detém a posse, ela estaria praticando o crime de apropriação indébita, certo? E assim, eu como advogada trabalhista, eu fico pensando como é que eu enquadro isso em um caso, pelo amor de Deus. Pronto, Porque o vamos mais lá. fácil é o furto, agora isso não. Exatamente. A punição, levando em consideração que a gente está tratando de um contexto na seara trabalhista, né? Os reflexos Uhum. disso na área trabalhista, que seja a demissão por justa causa, a punição do tipo apropriação indébita, na sua versão simples, é de 1 a 4 anos, certo? Agora, Tá. no tocante à prática do crime, dentro dessa situação, ou seja, um agente que pratica apropriação indébita em razão do ofício, do emprego, da profissão, ele vai se submeter a um aumento de pena, que é o que a gente chama de Hum, majorante, entende? entendi. Porque em razão do maior grau de censura, ou seja, Uhum. a reprovabilidade é ainda maior, porque a pessoa se aproveitou de uma condição dela, né? Seja Entendi. de funcionário, seja da profissão, para se apropriar indevidamente de um bem. Então, eu vou dar um exemplo. Um corretor de imóvel, certo? Ele recebe uma quantia a título de caução. Aquela Certo, quantia não é dele. Aquela caução é da imobiliária. Então, se ele certo. não repassa essa quantia para a imobiliária, ele estaria praticando a apropriação indébita. Entendi. Entendeu? Entendi. Doutora, tem um caso aqui que eu não sei se você enquadraria. Certo. Nós tivemos um TI que era muito esquisitinho, assim, muito estranho. Ele tinha umas atitudes estranhas. E Certo. um advogado falou assim, cara, olha, formata o meu notebook. Entregou o Certo. notebook para ele. Nunca mais devolveu o notebook. Isso seria uma Sim, apropriação indébita? sim, sim. Ele trabalha em um setor que ele recebe os dispositivos para que ele faça manutenção, para que ele, depois ele devolva, não é isso? Isso. Então, ele se aproveitou da facilidade que a função dele dava, conferia para ele, e ficou com o Uhum. objeto, entendeu? Perfeito. Então, Perfeito. ele não precisou romper nenhum obstáculo, ele não precisou subtrair de ninguém. Ele se aproveitou da situação, ele se apropriou, ele ficou para ele. O bem, ainda que temporariamente, estava sob a posse dele. Ele detinha o Entendi. bem. E ele se Detinha. aproveitou da condição e ficou com o bem para ele, como se dono fosse. Entendeu? Perfeito, perfeito. Então, assim, nesses casos, o que poderia ter feito, o que é que a gente podia fazer
na seara criminal, vai, faz um boletim de ocorrência. Isso. O que é que acontece? A empresa faz um boletim de ocorrência, como a ação é uma ação pública incondicionada, então o titular da ação é o Ministério Público e aí não seria a Entendi. empresa, entendeu? O que a empresa poderia fazer é colocar um assistente de acusação, né, para atuar junto ao Ministério Público. No mais, Entendi. a ação é uma ação pública incondicionada, então a titularidade é do Ministério Público. A única coisa que ele precisa fazer é prestar um BO para dar a notícia do fato delituoso. Do fato. Então, assim, se aí eu dei a notícia do fato, a gente Sim, sabe que tem milhões e milhões e milhões de notícias de crimes no Brasil inteiro e é pouco promotor para muito processo. Nesses casos aqui, você aconselha a contratar um advogado criminalista? Então, a gente chama o advogado criminalista, nesse caso, de assistente, é isso? então, eu atuei, inclusive, em um processo, né, que houve até uma confusão por parte da autoridade policial, que enquadrou o fato típico como furto, quando, em verdade, era uma apropriação indébita. O que é que Perfeito. acontece? Eu estava na condição de defesa, certo? Mas a empresa ainda assim contratou um assistente de acusação. Porque é uma Uhum. questão da própria empresa acompanhar todo o trâmite, envolver, poder estar lá acompanhando todo o processo, juntar provas se necessário, querer fazer alguma manifestação, enfim. É uma forma da empresa acompanhar o processo, já que de uma certa forma ele é interessado também, né? Perfeito. E nesse seu caso, você pode nos explicar, né, o que aconteceu, pelo menos assim, o que crime foi? O crime foi de apropriação indébita, como você Isso, falou, mas o que foi que ele certo. fez? Vamos lá. Primeiro, né, levando em consideração o princípio da O ampla sigilo. da ampla defesa do sigilo, enfim, a gente só considera alguém culpado após o trânsito em julgado, tá certo? Da ação penal. Então, para todos os Perfeito. efeitos, o meu cliente Ele ele é ainda é inocente. inocente porque não houve ainda uma condenação transitada em julgado, que para quem não é da área de direito, é aquela sentença que a gente bate o martelo e não tem mais para onde recorrer. Recorrer. Então, é o seguinte, meu cliente, ele trabalhava em uma empresa de uma distribuidora, certo? E ao fazer a entrega, ele recebeu a quantia dos produtos, né, que foram entregues. E ao chegar no local do trabalho, ele não repassou essa quantia. Ele foi embora levando a quantia, certo? Então, Uhum. no primeiro momento, a autoridade policial enquadrou a situação como furto, só que equivocadamente. Porque nessa situação nós estamos diante, tá nitidamente, né? Tá claro que nós estamos diante de uma apropriação indébita. Por quê? Porque ele detinha a posse, A ele era o posse do dinheiro. responsável. Isso, ele era o responsável em fazer a entrega e era responsável em pegar a quantia e devolver para a empresa. E ele não fez, certo? Então, Entendi. ainda que temporariamente ele detinha a posse, certo? Entendi. A posse dela. Então, no caso de caixas de empresa, por exemplo, de caixas de caixa, por exemplo, do mercado, caixa, que trabalha Certo. com o dinheiro. Se ele pega o dinheiro do caixa, seria um furto Naquele, ou uma apropriação? naquele momento, ele está com a posse, não é isso? Tá. Naquele momento, Eu ele entendo não que está. está com a posse, porque é ele que está Então, administrando o dinheiro. exatamente. Ele está com a posse do bem, certo? É ele que Uhum. guarda, é ele que vai pegar o dinheiro e fazer a devida prestação de conta, não é isso? Então, se a gente Uhum. tem uma posse, a gente está diante de uma apropriação indébita, Perfeito. certo? Perfeito. Então, é bem legal essa sua colocação, porque isso, inclusive, o exemplo que eu dei na live de ontem, que foi o seguinte: dois gerentes foram demitidos sem justa causa, perdão, sem justa Certo. causa. Cada um de uma empresa do mesmo dono. Eram dois restaurantes, isso, dois restaurantes do mesmo proprietário, cada um era gerente de um. E foram demitidos sem justa causa. Aí, antes de pagar as verbas rescisórias, antes de dar os 10 dias, porque o aviso prévio foi indenizado, quando a Certo. empresa pega o computador que um deles usava, verificou que tinha umas conversas dos dois combinando de furtar. Na verdade, assim, foi falado em furto. Agora eu entendo que não seria Certo. furto, porque eles Certo. detinham A posse. a posse do dinheiro. Então, eles estavam furtando o dinheiro e furtando alimentos.
Só que não é furto, pelo que eu entendi aqui, se eles tinham a posse tanto do dinheiro como do alimento e era eles que faziam essa administração, então o correto seria apropriação indébita. Isso, por quê? Porque pensei na seguinte forma, a facilidade da pessoa, há uma facilidade maior da pessoa quando ela está com a posse, Perfeito. certo? A gente, determinadas funções, elas têm esse requisito, esse privilégio de você possuir a coisa, né? Ainda que temporariamente, a coisa não é sua, a coisa é da empresa. Mas você ainda tem a Uhum. posse, em razão da sua função, em razão do que você faz na empresa. Então, se for dentro dessa situação, onde a pessoa ela mantinha a posse, a gente está diante da apropriação indébita. Que, como eu falei, em se tratando dessa situação, dessa relação de trabalho, a gente tem uma majorante, que seria um aumento de pena, certo? Perfeito. Pela prática, em razão do ofício, da função, certo? Perfeito, perfeito. Então, essa sua explicação me fez ver quantos erros tem na Justiça do Trabalho, porque a gente Não, mas enquadra basicamente tudo em furto. Tudo é furto. é muito comum, doutora Nívia, como eu falei para a senhora, né? Dentro, você, né? Porque não combina Você, por senhora. favor, por Nem favor. combina, nem combina senhora. Mas é questão de respeito mesmo. Como eu falei, a própria autoridade policial, ela acaba fazendo esse equívoco, entendeu? Então, é muito comum que a gente se depare com essas situações, certo? Sim, E é como falei, né? Cabe observar qual é o núcleo da conduta delituosa, certo? Olhar o tipo penal, que é onde está lá preceituando aquela conduta, né? Que é onde a gente vê no Código Penal os tipos penais, os mais variados crimes. Tá lá, o núcleo do crime, apropriação indébita, é apropriar-se de coisa alheia móvel, entendeu? Então, a pessoa ela não uhum. está subtraindo, ela está se aproveitando daquela situação, ela detém a posse do bem, ela se aproveita daquilo ali e fica para ela, como se dono Perfeito. fosse, entendeu? Perfeito. Perfeito. Então, assim, se os próprios policiais se enquadram errado, o que dirá nós, Não, advogados pois é. trabalhistas, que não temos nem noção de onde vai, né, de onde começa. Mas agora a gente já sabe a diferença entre um e outro. E aí a gente continua. Receptação. O Nívia, que seria a receptação? bora pedir pro pessoal apertar no coraçãozinho para essa live para mais pessoas, né? Porque tem muita gente precisando aprender essas distinções, né? Nossa, Convenhamos. pelo amor de Deus. Eu acho que 99% das pessoas teriam que saber a diferença entre um e outro. Então, pessoal, se quem tiver agora online, se puder apertar no coraçãozinho, né, para que os Ajuda outros a gente consigam ver a aí, ajuda a live. gente. José Luiz Então, vai disse que ser tá bem muito legal. bom. Obrigada, José, sempre muito ativo aqui no Instagram. Ai, Léo, um coisa boa. abraço, Léo. José Luiz, Cleudson. aproveita e venha conhecer meu IG também, tá? É verdade, pode conhecer que é muito bom, tem conteúdo sensacional. O John, o Fábio, pessoal, um abraço a todos vocês. Meus E colegas agora de a gente. faculdade. É? Que legal! É. E agora a Um, gente fala inclusive, é a colega de respeito. profissão. Os dois colegas de profissão também. E um milita na mesma área que militam. Olha que beleza! Aí sim, hein? Aí, Vamos gente, olha, lá. tem que ter muita coragem para fazer criminal, viu? Eu vou falar para você, tem que ter muita coragem. Eu Coragem, não, amor, amor amor. também. Porque ontem eu saí de casa, fui a um presídio aqui, né? Uma cadeia pública. E é um complexo penitenciário. E eu saí de casa às 11 horas da manhã. Eu retornei às 16. Às 16. Isso para fazer uma diligência. Então, tem que ter realmente muito amor pelo que Sim. faz. Porque senão fica difícil. Mas Não, vamos continuar. não Isso vai. aí é assunto para uma outra live, para a gente falar das nossas Sim, áreas, né? De como é que funciona a perfeito, atuação, os desafios que a gente perfeito. encontra. A Érica acabou de entrar. Érica, Ó. acabamos de falar o conceito de apropriação e débita, minha filha, que foi extremamente importante. Essa live vai ficar gravada Gente, aqui o para depois presidente da vocês minha assistirem. comissão também acabou de entrar aí, da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui de Sergipe. Que Ai, honra que tê-lo aqui, legal. Robson. Doutor Seja muito Robson, bem-vindo. Isso. Robson Barros, seja bem-vindo, Robson. Um abraço para vocês. E agora a receptação. Vamos lá. Eu peço licença para ler o dispositivo legal, certo? Porque aqui, diferentemente da apropriação indébita, a gente tem uma série de núcleos. Vamos lá. O artigo 180 do Código Penal fala que adquirir,
receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Ficou claro? Ah, nossa! Ah, Não, aí, bom, aí é complicado. Vamos, então, vamos por partes. certo. A punição é igualmente a de receptação, a de receptação, que é a de apropriação indébita, que é de 1 a 4 anos e multa. Esse dispositivo aqui, ele trata daquela situação de alguém que se aproveita de uma situação para tirar proveito, no sentido de comprar mais barato, sabendo que é fruto de um crime, sabendo que o produto é fruto de um crime, certo? Então, tanto se ele compra, ou se ele ajuda, ou se ele esconde, ou se ele fica, Exatamente. tudo isso é crime. Isso, se ele receber, se ele transportar, ele transportou, ele só fez transportar. Se ele ocultar, ele já está praticando a receptação. Então, a gente poderia enquadrar na Justiça do Trabalho da seguinte forma. Ah, vamos supor que aquele TI que eu falei para você Certo. pegou o computador do advogado e entregou para um advogado terceiro ficar com ele, guardar, só que o Ou advogado ele, sabe que não é dele, que seria um isso, furto. ou ele, por exemplo, ter. Estão pedindo para repetir o artigo 180. Vou repetir novamente, porque realmente exige um certo cuidado. Vamos lá. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte, certo? Aqui a gente tem alguns desdobramentos que a gente teria que se prolongar para poder explicar, mas eu vou tratar de alguns. Uhum. Nesse caso aqui, quando você falou do exemplo do funcionário, se ele pegasse esse computador e ele repassasse para um advogado e o advogado comprasse sabendo que era fruto De um furto. de uma Uma apropriação apropriação indébita, indébita. certo? Se ele comprando, ele está praticando a receptação, Entendi. certo? Se ele, porventura, aqui fala também em ser proveito próprio ou alheio. Então, mesmo que fosse para outra pessoa, entendeu? Estaríamos Uhum. dentro da receptação. E se você Se induzir ele pegasse o computador e vendesse para um terceiro, seria isso? isso, Mesmo sem saber, não, mas precisa saber, né? Não é isso? então, nesse caso aqui, o artigo ele é claro, coisa que sabe ser produto de crime. Perfeito, perfeito. Agora, você provar, você como promotor de justiça, você conseguir provar que o cara sabia, é complicado. Então, o próprio tipo penal, ele dá para a gente uma espécie de caminho para a gente percorrer. Digamos, a gente sabe que agora foi lançado o iPhone 11, iPhone 11 Pro Max. O valor venal desse produto no mercado, diante da realidade da condição financeira de algumas pessoas, a gente sabe que é quase que impossível adquirir, certo? Aí, digamos Certo. que você está na sua casa, na varanda, tomando um chazinho, e passa uma pessoa, né, com uma caixa do iPhone Pro Max e chega na sua varanda e pergunta, doutora Nívia, tem interesse de me comprar esse iPhone 11 Pro Max por R$ 500 à vista? É, é Tá demais, né? entendendo? Tá entendendo, Uhum. doutora Nívia? A gente, assim, tá na cara que esse produto aí é fruto de crime, porque a gente sabe que o mercado, que no mercado o valor venal do iPhone 11 Pro Max supera, acho que 10 vezes Supera, mais. supera R$ 5.000, Então, tranquilamente. então, Tranquilamente. Então se então, mas, presume nesse caso, né? Tem então, casos nesse, que diante são. dessa situação se presume, inclusive, deixa eu procurar aqui o artigo 180. Olha Esse, como é esse interessante. Não, é esse interessante, assunto né? é muito interessante, muito. E pode com certeza acontecer dentro da empresa isso, né? Olhe lá. Receptação. Isso. E olhe lá o que aqui fala o parágrafo terceiro do artigo 180. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção,
entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Foi isso que a gente falou. Muitas das vezes você consegue se deparar com uma situação como essa por conta dessa desproporção de valor, como a gente mencionou o exemplo aqui do iPhone. Então, Entendeu? aqui eu acho que é o Pedro está falando, é obrigatório ter nota fiscal? É sempre bom, né? Sim, exatamente por isso que a nota fiscal ela existe, né? Para dar a você a condição da propriedade do bem imóvel, né? Do objeto que você adquiriu. Perfeito, perfeito. Gente, se tiver dúvidas, vocês vão falando aí que a gente vai respondendo. E a próxima é a respeito de Esse, esse, furto. esse crime de receptação, ele acontece muito, principalmente no tocante a carros, entendeu? A automóveis, porque os preços, né, acabam Sério que o pessoal. Isso, compra. Ah, é loucura demais, É muito porque por mais comum. que saia mais barato, não é tão É barato assim. costumeiramente os crimes que a gente vê no tocante à receptação são carros, são veículos. E celulares eu acho que também, né? Celular. Também celulares. Tá, Celulares perfeito. também. Que são coisas caras que a pessoa Isso. E quer também ostentar. isso, e também é um objeto que todo dia, né, roubam Sim, aí, todo dia roubam celulares. sim. É, mas se você compra no OLX, eu aqui colocou uma pergunta aqui, né? Celular no Certo. OLX sem nota. Mas aí você está comprando pelo OLX e você tem como comprovar, cara, eu não sei a origem. Tava lá no site, eu comprei, talvez seja um. Exatamente. Agora sim, também não dá, como ela falou, eu não posso comprar o último lançamento do iPhone por R$ 500 também, aí é demais, né? Aí É todo uma mundo coisa. ia É, desconfiar, né? Mas assim, se eu compro exatamente. no OLX, eu tenho um documento que eu consigo comprovar. Se me chamarem nessa polícia parar, não, cara, eu comprei no OLX, vem cá olhar, tá no site, né? Tá tudo direitinho. Mas vai depender de caso a caso também, né? Do valor do Sim, vai bem ter também, né? uma análise das elementares, das circunstâncias, enfim. Tem a questão também da boa-fé, né? Se você entrou naquela situação levado por outra pessoa, então tudo Tem isso todo um caminho, tem né? todo um caminho que é como eu falei, não dá pra gente discutir aqui, porque o interessante mesmo é tratar do tipo para que fique claro que essa conduta muitas das vezes comprar um produto que é fruto de crime, é crime também, e muita gente não sabe, né? Perfeito, perfeito. E a questão do furto, que seria o mais fácil, que todo mundo chama roubo. Exatamente. Ah, me roubou. E isso eu Não. vou fazer eu vou fazer até a distinção, doutora Nívia, porque é muito comum e às vezes até a gente no dia a dia, meu Deus, fui roubada, quando na verdade eu fui furtada, né? Perfeito. Vamos lá. Furto é muito mais comum do que acho que qualquer outro delito, furto, né? O núcleo diferentemente do núcleo da apropriação indébita, o núcleo do tipo penal, furto, ele está em subtrair. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, certo? Certo. Então a gente já consegue ver uma diferença. Na apropriação indébita, você se apropriar, certo? Você tem Na, a posse do bem. você tem a posse. No furto, não, você subtrai, certo? Perfeito. A pena é de 1 a 4 anos, porém a gente também tem a modalidade do furto qualificado, quando essa pena ela aumenta. Ou seja, como eu falei, é dado um grau de censura maior a esse delito, quando a pessoa ela se aproveita da condição, por exemplo, com abuso de confiança. Eu coloquei abuso de confiança porque eu acredito que nas relações de trabalho, o que mais Se enquadra. acontece é, é essa questão do abuso de confiança. Porque na relação de trabalho, se você é uma empregada doméstica, você tem a chave da casa. Se você trabalha num departamento, você tem acesso ao armário, a tudo que tem naquele departamento. Então, se enquadra perfeitamente nas relações de trabalho o abuso de confiança, certo? Perfeito. Então, se deu um grau de reprovabilidade maior a esse tipo por conta dessa situação, porque realmente algumas pessoas elas se encontram na qualidade de ter uma confiança maior e isso acaba propiciando, né, o furto, a subtração de bens. E aí eu coloquei como exemplo uma empregada doméstica que tem a chave da casa
e furta objetos da casa, certo? Ela tem uma relação de confiança, ela tem a chave da casa, ela é funcionária da casa, certo? O grau de reprovabilidade de sair é muito maior. Perfeito. Entende? E cabe aqui a gente também tratar da questão do furto famélico, certo? O furto Perfeito. famélico, ele não é considerado crime porque a pessoa age em razão do estado de necessidade. Outra coisa É o que mais acontece nas empresas, viu, doutora? Você põe um bolinho na geladeira, aquele bolo desaparece, né? Você põe uma fruta. Eu trabalhei com um advogado que ele era terrível, ele era terrível. Ele não podia ver assim uma bolacha na geladeira que ele comia, era inacreditável. Aí teve uma advogada, era um escritório grande. Aí teve uma advogada que toda vez que colocava ele comia, toda vez que colocava ela ficou muito puta da vida. O que foi que ela fez? Ela deixou uma maçã, ela comprou uma maçã bem bonita. Certo. E deixou lá bem à vista da cara dele. Só que eu acho que ela colocou alguma coisa naquela maçã. E aí ele olhou, olhou a maçã, olhou assim, nossa, tem um furinho nessa maçã, tá estranha, eu não vou comer. E depois ele voltou e falou, olha, aquela maçã tá esquisita, eu não vou comer não, viu, fulana? E assim, é um furto famélico. De cara de pau. Isso quer dizer, um furto famélico de cara de pau, né? De sem noção. Sem noção. Porque assim, o furto famélico está associado ao princípio da insignificância, né? Ao crime de bagatela, que muita gente acha que é só alegar que não, é de pequeno valor, é insignificante, é de bagatela, mas não é. Para que esse crime ele seja enquadrado, é necessário preencher alguns requisitos, né? Como a mínima ofensividade da conduta do agente, por exemplo, e nenhuma periculosidade da ação, certo? Aquilo que ele fez não gere perigo e nem tenha o poder de criar uma conduta ofensiva. Tá entendendo? Uhum. O que ele fez só alcançou a ele foi para suprir uma necessidade daquele momento. Cabe ressaltar também que o furto famélico não é só para alimentos, entendeu? Então, uma pessoa que está com filho doente, não tem condições de comprar um remédio, vai numa farmácia e furta um remédio, essa pessoa ela se enquadra dentro também dessa situação aí de furto famélico. Nossa, muito interessante. Eu vi a questão de um exemplo, uma jurisprudência, na verdade. O advogado, ele alegou furto famélico. Era um funcionário, eu acho que da Coca-Cola, se não estiver enganada. E ele fazia a distribuição dos refrigerantes e das cervejas. E ele, na verdade, agora, depois da sua explicação, que foi sensacional, agora eu entendi que, na verdade, não foi um furto, foi uma apropriação indébita. Ele ficou com um engradado de Coca-Cola. Um engradado. E aí a tese de defesa do advogado dele era, ele não podia ter sido demitido por justa causa porque foi crime famélico. Foi um furto famélico. E aí o desembargador falou assim, famélico? Um engradado inteiro de Coca-Cola? Não, e desde quando a Coca-Cola vai suprir uma necessidade, né? Foi isso que ele falou. Primeiro que não é alimento. Foi um vício. Primeiro que não foi alimento. Ele falou assim, ele não tem poder nutritivo de alimentar ninguém. E assim, ele até falou, se fosse tudo bem. Estava com sede, morrendo de sede, no meio do sertão de Alagoas, eu sou de Alagoas, tá no meio do sertão de Alagoas, não tem nada, tô morrendo de sede, tô com um caminhão cheio de Coca-Cola. Sim, Pego uma Coca-Cola e tomo, porque tô morrendo de sede. Beleza, verdade. Mas você pegar um engradado inteiro de Coca-Cola e levar para casa? Não tem justificativa. Não tem. Mas como ele detinha a posse do bem, não foi furto, de qualquer maneira. Foi uma apropriação indébita. Ele se aproveitou da condição... Se fosse cerveja, tudo bem. Não sabe nem furtar, né? Ainda vai furtar a Coca-Cola. Aí o que acontece? Essa questão da entrega. É muito comum essa apropriação indébita para pessoas que fazem entregas de produtos. Porque elas se aproveitam daquela condição de ter a posse do bem, porque está com ele vai fazer todas as entregas. Entendeu? Sim. Então ele é responsável. Tanto é que existe um controle. Quando ele sai da empresa, ele tem um controle, um protocolo lá de que pedidos ele está
né, levando, e fica sob a Sim, responsabilidade dele. Então, isso sim, já denota aí que existe até um aparato no tocante à própria organização da empresa quando faz essa distribuição de entregas e tudo. Então, perfeito. a gente consegue encaixar. E, pelo visto, a doutora Nívia já aprendeu direitinho. Nossa, agora eu vou esfregar a apropriação indébita na cara de muita gente, né? Você está errado, não é furto, é apropriação indébita. Eu tô que tô, né? Tô esperando as oportunidades chegarem para falar isso. Eu aprendi o que é apropriação indébita e eu sei isso não é furto. Outro caso bem interessante, doutora, foi a respeito de uma funcionária de um supermercado. Ela Sim, furtou 2 quilos de picanha. certo. Colocou na bolsa 2 quilos de picanha e foi embora. Foi demitida por justa causa por furto. Certo. Aí o Tribunal do Trabalho falou, cara, 2 quilos de picanha, coitada, ela furtou para comer. E aí enquadrou como furto famélico e falou e reverteu a justa causa. Então, por isso que é muito importante a gente saber os conceitos criminais corretamente, para a gente conseguir Isso. enquadrar na Justiça do Trabalho. E aí a gente continua para praticamente finalizar, que tá tão Fazer bom uma que já passou de diferença. meia hora, né? Já É, passou de é, eu meia hora. queria, eu, eu queria finalizar só fazendo uma diferenciação entre furto e roubo, porque é muito comum, a gente até tinha Perfeito. comentado, né? Que é muito comum as pessoas confundirem. O furto, ele não tem emprego de violência nem grave ameaça. Por isso que ele é furto, porque muitas pessoas confundem. Então, você estava num determinado local, o seu celular estava, por exemplo, você está numa festa, o seu celular está no bolso de trás. Alguém chega, leva seu celular, você não foi roubada, você foi furtada, certo? Porque Perfeito. para ser caracterizado o roubo é necessário um emprego de violência ou grave ameaça, certo? A partir daquele momento, se alguém chegou, lhe apertou em algum lugar, né, te ameaçou de forma violenta e pediu para que você passasse o celular, aí nós estamos diante do crime de roubo, Perfeito, certo? colocação sensacional. Mas assim, parece que roubo é mais bonito de falar, fui roubado. Assim, parece que né? É É. mais chique, fui roubado. Ah, Não, não, o você foi crime, furtado. o, o crime de roubo ele já tem um grau de reprovabilidade maior que o do furto, então, consequentemente, acho que a palavra também já denotou essa força maior que as pessoas preferem falar, né? Que foi roubada, assaltada, né? Mas É. tem mais Nem viu força. quem foi que pegou, né? É, Nem sabe quem foi que pegou, nem mas sabe, na verdade, tem gente que não sabe nem onde foi que desapareceu, não sabe nem dizer, né? Sinal de não sabe nem se está em casa. exatamente, fica mais que evidenciado de que se porventura sumiu, a gente está diante de um furto, mas as pessoas preferem falar que foi assaltada. Fui assaltada. Seu delegado, Não, eu fui assaltada. às vezes eu brincava com o pessoal da sala lá do escritório, trabalhava com um monte de advogada e sumiu uma caneta. Aí eu, para tudo, ninguém sabe quem roubou minha caneta, né? Não é. É furo. E no final da história Exatamente. a caneta estava comigo. Aquela velha história. Ele não sabe nem onde colocou as coisas, Não, né? mas eu adoro furtar canetas, assim. Então, quem já tá sabendo aqui, por favor, oculte aí as canetas, Minha gente, porque não, eu nem compro mais caneta cara porque as pessoas me furtam, eu furto as pessoas. Do nada eu tô com 300 canetas dentro da bolsa, eu não sei de quem é. mas agora eu aprendi, viu? As minhas ninguém furtam mais não, porque eu já lembro. A minha caneta. Eu tenho uma amiga, inclusive, espero que ela esteja assistindo a live, que eu preciso do meu lápis. Me devolva, né? Pelo Me amor de devolva o Deus. meu lápis. Não, a OAB aqui dos fóruns já anda assustada comigo, porque eu saio pegando as canetas e perdendo as minhas. Eu entrego as minhas, perco as minhas e vou pegando Qual as o dos estado, outros. doutora Então é Nívia? complicado. Qual o Oi? estado? Qual o estado? Aqui em São Paulo. Eu trabalho em São Ah, Paulo, em hum. Campinas. Ah, Então, legal. Campinas é complicado. Conexão Caneta São comigo, Paulo, Sergipe. por Quem tá na favor. live ainda, registra aí essa live, faz um print aí, faz uma foto da gente e marca os E aí a nossos gente perfis. posta depois nos nossos perfis também. Então, Exatamente. assim, só para a gente concluir a live, se eu tenho um crime de apropriação indébita dentro da minha empresa, se eu tenho um crime de receptação ou um crime de furto, como eu posso demitir esse funcionário? Por ato de improbidade. Você vai demitir por justa causa, por ato de improbidade, e eu não preciso da gradação das penalidades. Na Justiça do Trabalho, doutora, nós temos aquela questão que o princípio da proporcionalidade tem que ser respeitado, de acordo com o ato praticado. Se o ato for leve, eu vou aplicar uma punição leve. Uma advertência escrita, uma advertência verbal,
uma suspensão, para depois a justa causa se o cara continuar cometendo, por exemplo, faltas. Uma Sim, falta, duas faltas, três faltas, não é tão grave para dar uma justa causa. Mas se ele for certo. reincidente, aí sim, aí eu aplico Sim. justa causa de forma imediata. Neste caso de atos de improbidade, eu não preciso de gradação de penalidade. Eu já vou lá e já aplico imediatamente a justa causa. Descobri que furtou, gente, no máximo, no outro dia, justa causa na pessoa. Entendeu? A Entendi. não ser que você precise, nesses casos aqui de receptação, que é o pessoal que trabalha na rua, que ainda tem que ver uma investigação, tem que verificar nota, Sim, né? Falar com o cliente, fazer uma investigação. Aí, exatamente. assim que concluir a investigação, a sindicância, aí eu vou lá e aplico a justa causa de forma imediata após a investigação. Mas se eu já tenho câmera, se eu vi ele me furtando, então assim, não tem por que eu demorar. Entendi. Nesse caso, o meu cliente, ele até ficou na dúvida e ele até me perguntou e eu confesso que eu não... Eu acreditei que dependia da sentença também para poder Não. fazer, no caso, o A justa procedimento, causa. isso, no caso de rescisão, né? De rescisão contratual, né? Nessa situação, que já Uhum. tinha cessado, é lógico. Mas eu falo assim, para regularizar a questão de entrega de documentação, enfim, tudo Uhum. isso. Não, se ele tivesse furtado outra pessoa, um terceiro que não tem nada a ver com a empresa, né, o Sim, crime que ele cometeu não tem nada a ver com nada a a ver. empresa, nada. Ok. Eu tenho que aguardar o trânsito em Ah, julgado para demitir ele por justa causa. Porque aí entendi. entra a questão do princípio que todo mundo é inocente até que se prove o Princípio, contrário. isso, Né? Tem toda essa questão. da E presunção de além inocência. na presunção de inocência, além da presunção de inocência, eu tenho também a questão da pessoalidade, que no direito do trabalho, um dos requisitos, né, para o emprego é a Sim, questão da pessoa que tem que estar lá. Eu, como sim. pessoa, tenho que ir trabalhar. Não posso, eu, contratada, mandar, vai lá, Juliana, e trabalha no meu lugar. Não. Se o registro é no meu nome, eu que tenho que ir trabalhar. E se o cara está Entendi. preso e foi condenado, ele não vai conseguir ir trabalhar, fisicamente falando. Então, nesses casos, eu tenho que aguardar o trânsito em julgado para aplicar a justa causa nele. Mas Teria que se. aguardar a condenação, né? Perfeito. Agora, se nesse caso que ele furtou, que foi apropriação indébita dentro da empresa, descobrido hoje, Já eu é já posso aplicar imediato. amanhã. Entendi. Agora, se o seu cliente ainda não foi demitido por justa causa, deu perdão tácito já. Então ele não É? pode mais ser demitido. Boa. Sim, porque eles Boa. descobriram essa apropriação indébita. Tipo, se você esperar 2, 3 semanas para aplicar a justa causa, você dá o perdão tácito, vai reverter. A justa causa Entendi. tem que ser de forma imediata. Eu Nesse descobri, caso, eu demito. nesse caso, a rescisão dele vai ser uma rescisão sem justa causa. Tem que ser, porque se der com justa causa, vai reverter. Se ele ingressar com ação, reverte tranquilamente, porque deu Ótimo. perdão tácito. Ótimo. Então, já vai se preparando aí a É, tese de, já vai preparando a tese de já defesa, vou né? mesmo. Que é um dos requisitos da justa causa é a forma imediata, né, da aplicação. Então, Ótimo. meus queridos e minhas queridas, doutora, muito obrigada pela sua Eu que participação. Eu agradeço. espero que a gente faça outras lives Ah, com eu outros adorei. assuntos, Adorei, porque assim a doutora conversa Nívia. foi tão boa que se desse pra gente falar, passaria a tarde inteira conversando. Realmente, realmente. E eu Espero que gostaria. todos que Pode acompanharam também falar. tenham gostado. Não deu pra gente, acho que tiveram algumas perguntas aí que eu acho que a gente acabou nem tendo como responder, mas quem tiver qualquer dúvida pode perguntar nos nossos directs Olha. que Que a a gente gente responde. responde. Ah, o Vinícius está falando aqui, imediatidade tem que ser no mesmo dia? Não necessariamente. Se você descobriu, Vinícius, eu descobri hoje, eu tenho provas que o cara apropriou, furtou ou fez apropriação indébita na minha empresa. Se eu tenho tudo, amanhã eu já tenho que demitir essa Fazer uma pessoa. apuração, né? Fazer uma apuração para ver se de fato houve, se existem provas também, porque a gente não pode também, né, punir Sim, não alguém pode sem ter. levantar um falso. Assim, ah, eu acho que é Exatamente. fulano que está fazendo. Tem que ter Não, o mínimo de indícios, né, para poder perfeito. comprovar aquele fato. Até porque se a pessoa tentar querer saber o motivo e você precisar provar, né? Não, Que com certeza, todo mundo que. Para você ter uma noção, eu acho que 90% das pessoas que são demitidas por justa causa processam a empresa. E eu não estou falando que é então, 90% de pessoas inocentes. Eu estou falando de pessoas que sabem que furtou. Eu estou cansada,
cansado de fazer ação, de contestar ações trabalhistas que a pessoa fala, eu não sei por que fui demitido, e ele sabe. E aí, Então, quando eu ligo para a empresa, eu falei, o que aconteceu? Furtou. Eu tô com uma gravação aqui dele saindo com a comida, sabe? então, A gente trabalha com a empresa de carnes sim, de primeira qualidade, essas coisas assim mais chique. O que sim. tem de gente que furta, de funcionário que furta, e tem câmera em tudo, e eles sabem. Aí eu Então, chego na audiência, imagine se você não tiver uma prova, né? Você meu Deus do vai, céu, a gente ia ser condenada a é, reverter, ajustar causa o tempo inteiro. Então, o assim, se eu tempo descobrir inteiro. hoje, se eu vi na câmera que o cara me furtou, amanhã eu já demito ele por justa causa, porque não faz sentido Não eu deixar faz, uma pessoa trabalhando na minha empresa se eu tenho prova que ele cometeu que um ele, crime. Se você exatamente. fez isso, vai dar o perdão tácito. Agora, Vinícius, se eu tenho uma empresa, uma multinacional, uma empresa grande, que eu preciso abrir uma sindicância, uma investigação, conversar com testemunhas, aí eu tenho que Aí, aguardar o término da investigação, da sindicância, mas terminou hoje, amanhã eu já demito. E aí, se não, dá o perdão tácito, ótimo, certo? E a gente ótimo. conclui, senão não para de falar. E a gente conclui, sim, a live de hoje. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Eu que pessoal, pela agradeço. participação. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo, até a próxima. Beijo, Tchau. pessoal. Tchau.